Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a temática de lançamento tributário. E a primeira coisa que eu quero que você anote, pessoal, é a natureza jurídica do lançamento tributário. Pessoal, o lançamento tributário é um ato administrativo de natureza plenamente vinculada, em que todos os seus elementos terão um caráter vinculado. Caio, o que é que significa dizer que esse lançamento tributário ele tem caráter vinculado? Pessoal, se o auditor ele se deparar com alguma situação jurídica em que ele deve lançar o tributo, esse auditor ele não terá margem de escolha. Ele deve sim lançar o tributo. Ou seja, não há um juízo de mérito, não há um juízo de conveniência. Se você pegar, pessoal, o artigo 3 do CTN, ele vai dizer que o tributo é toda prestação pecuniária, certo? Cobrado mediante atividade plenamente vinculada. E essa atividade, pessoal, plenamente vinculada, no qual eu estou me referindo, é chamado de lançamento tributário. Então, o lançamento tributário, pessoal, é um lançamento administrativo, é um ato administrativo de caráter plenamente vinculado, em que ele tem duas funções. Primeiro, o lançamento ele declara a obrigação tributária e segundo, esse lançamento tributário ele constitui o crédito tributário. Porém, pessoal, eu não quero falar sobre o conceito jurídico de lançamento aqui nesse vídeo. Eu quero falar com vocês, pessoal, sobre qual legislação será aplicada no momento de constituir, de fazer o lançamento. E para isso, pessoal, eu quero que a gente dê uma estudada no artigo 142 do CTN. O artigo 142, ele fala assim, compete privativamente à autoridade administrativa. Caio, quem é essa autoridade administrativa? É a figura do auditor. Constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar a penalidade. Pessoal, esse artigo traz para a gente o conceito jurídico de lançamento. Porém, pessoal, o conceito jurídico todo mundo já conhece, a função do lançamento todos os alunos já conhecem. Muitas dúvidas surgem, pessoal, quando a gente fala sobre a legislação aplicável no momento de fazer o lançamento. Pessoal, se a gente parar para observar, o artigo 144 ele fala assim, o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Pessoal, anota isso, faz um coraçãozinho nesse artigo. Nele, você vai ver que a legislação aplicável no ato de fazer o lançamento vai ser a legislação na data em que ocorreu o fato gerador. Pessoal, nesse caso, você vai ter uma clara retroatividade da norma jurídica. Pessoal, e perceba que o artigo 144, ele ainda preleciona que, mesmo que esteja revogado, ou mesmo que esteja modificado, nesse caso a legislação aplicável vai ser a legislação que estava vigente na data em que ocorreu o fato gerador. Pessoal, é como se fosse assim, observe, vamos criar aqui uma linha do tempo, né? E digamos que em X1, tá? Digamos que em X1, a lei que tratava do ICMS instituiu uma alíquota do ICMS de 18%. Em X2, a alíquota do ICMS era de 20%. E em X3, a alíquota do ICMS seria de 10%. Então, X1 é ano 1,
X2 em ano 2, X3 em ano 3. E perceba, pessoal, que nesse caso, o fato gerador do tributo, digamos que ele ocorreu em X1. A pergunta é, quando o auditor for lançar esse tributo, qual alíquota ele vai pegar? De X1, de X2 ou de X3? Pessoal, é claro, observando o regramento jurídico do artigo 144, que nesse caso o auditor ele pegará a alíquota vigente na data da ocorrência do fato gerador. Observe em tela, pessoal, que esse fato gerador ocorreu em X1. Então, quando o auditor for lançar o tributo, pessoal, quando o auditor for constituir o tributo, ele vai constituir observando a alíquota de 18%. Pessoal, este é um caso prático de retroatividade de lei tributária, em que mesmo que essa lei seja revogada, mesmo que essa lei seja modificada, a alíquota aplicada, a situação jurídica aplicada, vai ser a situação jurídica vigente na data da ocorrência do fato gerador. Pessoal, a gente pode falar aqui do princípio chamado tempus regio ato. E esse ato aqui é o ato fato gerador. O tempo, ele é regido pelo ato que ocorre o fato gerador. Ou seja, a obrigação tributária, ela é regida, ela é construída pela alíquota vigente na data da ocorrência do fato gerador. Então, nesse caso, pessoal, entenda que eu tenho uma mera retroatividade de lei penal, de lei tributária, porque nesse caso, pessoal, o que há é o princípio do tempus regiatum. Beleza? Porém, pessoal, lê comigo o parágrafo 1º do artigo 144, que ele fala assim, ó: aplica-se ao lançamento, olha para cá, aplica-se à estrutura jurídica do lançamento, ou seja, aplica-se a forma de constituir o lançamento, que, posterior à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído novos critérios de apuração ou outros processos de fiscalização, ampliado os poderes da investigação de autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiro. Pessoal, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, que o artigo 144 causa um inferno na vida de muitos alunos, porque os alunos não percebem que no artigo 144, se você observar o caput, ele fala que no caput aplica-se a lei vigente na data do fato gerador. E no parágrafo 1º, ele fala que no lançamento aplica-se a legislação vigente na data do lançamento. Caio, organiza isso para a gente entender. Pessoal, bem simples. Olha, toda vez que a gente falar de aspecto formal, ou seja, de aspecto relacionado à forma de fazer o lançamento, o aspecto operacional, certo? A lei aplicável vai ser a lei vigente, pessoal, na data em que ocorreu o quê? O lançamento. Então, o aspecto formal, a forma de fazer o lançamento, os procedimentos relacionados com o lançamento, a lei aplicável nesse caso vai ser a lei vigente na data do lançamento. Agora, pessoal, se a gente falar dos aspectos materiais, Caio, o que são esses aspectos materiais? Pessoal, são aspectos referentes à estrutura jurídica da obrigação tributária. São aspectos referentes ao quê? Fato gerador, alíquota, incidência, responsabilidade tributária. São elementos base da obrigação tributária. São elementos o quê? Materiais da obrigação tributária. Por isso que nesse caso, pessoal, se tratar de aspectos materiais da obrigação tributária,
a legislação aplicável será a legislação na data da ocorrência do fato gerador. Observando aqui, pessoal, aquele princípio que a gente falou do tempus regis actum. Ou seja, a lei aplicável, a lei materialmente aplicável, pessoal, nesse caso, a lei material aplicável será a lei vigente na data do fato gerador. Pessoal, guarde muito bem isso na sua prova, que o lançamento tributário, a gente tem que observar no momento em que o auditor for constituir o lançamento, o auditor tem que verificar o quê? Duas legislações. A legislação material, que será a legislação observada na data da ocorrência do fato gerador, mesmo que essa lei tenha sido revogada ou tenha sido modificado, o que vai aplicar é a lei vigente na data do fato gerador. E o auditor, ele ainda tem que observar quanto aos procedimentos do lançamento, o aspecto formal do lançamento, a lei vigente na data do lançamento. Nesse caso, pessoal, quando falar de procedimentos de lançamento, o auditor, ele precisa observar a lei presente na data do lançamento. Então, guarde isso para a sua prova, pessoal. Guarde isso, que isso cai muito nas provas da OAB. Legislação material, data da ocorrência do fato gerador. Legislação formal, legislação operacional, procedimento de lançar, eu vou pegar a legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador. Beleza? Então valeu, galera, até mais, aguarde os próximos vídeos. Quem gostou, curte, compartilha, manda para um colega, beleza? Então valeu, galera, até mais, valeu!